Vamos aguardar quem está chegando. O pessoal que está entrando agora na página. A todos que chegam, meu bom dia. Vamos ter uma conversa hoje bem boa sobre como ampliar essa cultura da inovação para conseguir compreender esse novo cliente. Então, a todos que se conectam nessa página agora, meu bom dia. Em nome da Sodexo, quero agradecer o convite e a oportunidade para que a gente converse agora aí nos próximos 45 minutos sobre a minha experiência dessa cultura da inovação para entender esse novo cliente pós-pandemia. Nós estamos passando por momentos extremamente complexos nessa situação, nesse momento agora. Não temos certeza do que virá, aquilo que vai chegar, e é sobre isso que a gente vai trocar informações agora. Então, para você que está chegando aqui na página, seja bem-vindo. Nós temos aí um chat, tem a Patrícia vai nos acompanhar se alguém tiver alguma pergunta, e ao final a gente vai disponibilizar, então, essa troca de informações. Bom, para quem não me conhece, eu sou Maria Augusta Orofino, comumente chamado como Guto Orofino, tenho um perfil aqui no LinkedIn, no Facebook, no LinkedIn, enfim. Estou no Instagram como Maria Augusta Orofino, e hoje meu propósito é compartilhar conhecimento, é trazer essas informações para facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia, de que maneira a gente pode viver melhor frente a esse momento e essa situação que nós estamos passando agora. Então, eu trago uma posição de uma frase que saiu no muro em Madrid, que falava que não voltaremos à normalidade, pois a normalidade já era o nosso problema. Então, nós estamos vivendo tempos aí de extrema incerteza, e as nossas velhas respostas já não fazem mais sentido para aquilo que nós estávamos vivendo até então. Então, como que nós vamos nos encarar? O que será esse consumo? Quem será o nosso cliente? Como que vamos nos posicionar? Eu tenho lido alguns artigos e estudado muito. Eu me considero hoje uma pesquisadora, antes de tudo, naquilo que a gente pode trazer a informação para poder compartilhar. E o que a gente tem visto é que, nessa condição onde nós não temos uma previsibilidade, e mesmo que essa vacina chegue em questão de um ano, até lá nós vamos ter alguns hábitos de consumo totalmente alterados. Eu já tenho visto algumas divulgações de shopping centers que estão se organizando para poder entender isso que virá, nesse mundo que a gente se encontra. Então, até então, aquilo que foi uma onda bruta batendo nas nossas costas, hoje começa a se ver como que eu vou surfar essa onda e entender de que melhor maneira eu consigo resolver e compreender esse cliente que até então mudou. Então, se começa a ver espaços maiores entre as pessoas, distanciamentos necessários, condicionamentos de uso de equipamentos de proteção, que até então nós, enquanto ocidentais, não vínhamos vivendo ou utilizando, o que já é hábito em alguns países do Oriente, porque eles já passaram por algumas pandemias e se organizaram para isso, então com isso conseguiram trazer essa nova vertente, essa nova informação, mas para nós ainda é muito complexo, porque saímos então daquela visão de um mundo mais previsível, mais linear, com questões muito mais automáticas, muito mais de reflexo daquilo que eu já sei fazer, de um piloto automático realmente que nós estávamos vivendo. Então, sabíamos a nossa rotina diariamente, que era acordar, sair, trabalhar, voltar, e aquela questão, passando no supermercado, vai ali, lista daqui, lista de lá. Então, uma coisa muito até mais previsível, e partimos para um mundo que está extremamente complexo, volátil e inseguro. Nós não sabemos, nós não imaginamos e não conseguimos viver isso que virá pela frente, nisso que a gente está
identificando um novo comportamento frente a essa nova função que a gente está vivendo. Então, diante desse fato, como é que eu me encaro, como é que eu me posiciono, como é que eu visualizo essa condição desse ambiente que mudou? Então, efetivamente, o comportamento também vai mudar. Então, já existe isso, estudos que falam que o nosso comportamento está associado a esse ambiente que nós vivemos, isso daí está muito claro, é muito fácil e muito factível de acontecer. Então, nós podemos hoje já ver que os comportamentos têm alterado, né, na medida em que a gente começa a entender que essa nossa nova jornada de vida hoje está juntando o viver, o estudar, o trabalhar, tudo junto e misturado. Precisamos nos adequar a um novo contexto físico, né, porque as nossas casas não estavam preparadas para nos receber todos ao mesmo tempo e tudo junto. Né? Então, isso é um fato muito claro daquilo que a gente estava já acostumado de trânsitos diferentes e agora nós estamos todos juntos, não entendendo e não sabendo até quando que isso vai continuar. E, efetivamente, se eu tenho um negócio, se eu estava trabalhando, se eu hoje tenho clientes para atender, provavelmente surgiu alguns problemas e a gente precisa se encarar agora dentro desse contexto. Né? Então, se a minha proposta de valor enquanto empresa não estava muito clara, se aquilo que eu falava, enfim, se o que eu divulgava como uma missão e que hoje eu não consigo cumprir, precisamos mudar. Eu já vinha fazendo alguns estudos aí de algumas grandes startups brasileiras consideradas unicórnios e eu parei o trabalho. Né? Eu disse, olha, não temos como continuar. Porque aquilo que estava sendo declarado, quando se começou numa outra situação, mudou. Mudou. Eu já não tenho hoje um bom atendimento, eu não dou conta hoje de pedir uma comida por um aplicativo e esse aplicativo me entregar adequadamente. Né? Então, nós estamos hoje num excesso de demanda de uma categoria profissional chamada motoboy, onde a gente tem exaurido esse profissional e da qual nós não temos hoje condições de ampliar, porque não temos motos para vender, por incrível que pareça, né? Então, porque as fábricas estão fechadas, nós não conseguimos ampliar. Então, vejam que às vezes eu quero entregar um bom produto, mas eu já não tenho mais uma logística e uma infraestrutura necessária da qual esse cliente hoje vem pedindo. Então, como que eu vou poder entender uma cultura organizacional sequer eu tenho condições de atender? Então, esse produto que já não atende muita necessidade, né? Eu preciso fazer entregas, e hoje nós estamos vendo duas demandas fundamentais nesse momento que nós estamos todos dentro de casa, que são serviços por delivery e entrega de comida, e são os piores serviços que nós estamos enfrentando. Então, como que eu vou trazer uma cultura de atendimento se eu sequer consigo atender aqueles que hoje precisam? Então, ou porque eu não tinha uma receita digital, também a minha empresa podia não estar preparada para isso. Então, se começa a ver grandes estabelecimentos com ameaças de fechar, porque não conseguiu reverter a sua situação para atendimentos online de forma digital. Então, quanto que essa transformação digital tem sido necessária e emergente, premente, para eu poder conseguir me alterar e conseguir me modificar enquanto entrega. Né? Então, eu que sou de uma área de treinamento e atuava né, de uma forma presencial, tanto como professora de cursos de MBAs ou até dentro de treinamentos empresariais, nós estamos vendo um setor atônito. Preciso transformar tudo que até então eu fazia numa forma presencial, às vezes treinamentos que duravam 8 horas, 16 horas, às vezes uma semana inteira de treinamento, e agora eu não consigo fazer com mais do que 1 hora, 2 horas de interação a partir de um aplicativo ou de um sistema que eu vou ter que conversar. Então, vejam, esse processo mudou, os professores tendo que se reinventar, adaptando, e nem sempre o outro lado preparado para poder receber. Então, às vezes, nós não temos equipamentos, nós não temos uma boa internet, nós não temos uma ambiência dentro dessa residência com espaço para que aquela pessoa possa ter um treinamento com calma e realmente poder aprender o conteúdo que está sendo passado. Né? Então, em todos os sentidos, nós estamos dentro de uma grande onda. Né? Eu que sou do mar, eu sou de Florianópolis, mas moro aqui em São Paulo, mas o mar sempre foi uma presença na minha vida. A gente sabe o que é, de repente, estar dentro de um redemoinho
E o raciocínio que se vem, o que eu faço agora? Né? Me debato, vou lutar contra, ou eu entro nessa onda, deixo me levar, que sei que vai me jogar para um canto da praia. Então, isso tudo requer uma grande resiliência e uma capacidade de entendimento muito forte disso que está se vivendo. Né? Por quê? Porque eu preciso mudar essa minha concentração, essa forma como até então a gente vinha recebendo uma remuneração, seja você um profissional autônomo, seja você dono de uma microempresa, seja você líder de um grande time. Então, nós precisamos rever de que forma esse cliente estava sendo atendido e como que agora nós podemos, dentro desse novo contexto, dessa nova visão, trazer uma nova proposta de valor e fazer algo que realmente possa, inclusive, modificar o meu modelo de negócio. Então, como que a gente traz essa análise de poder entender de um tripé, né? Que valor eu estou entregando nesse momento, qual é a cultura que embasa essa minha entrega e qual é a minha proposta de valor. Né? Entendendo que proposta de valor é aquilo quando eu quero entregar alguma coisa que modifique a vida do outro. Então, eu passo dentro de um contexto desse ecossistema que eu faço parte, desse contexto contínuo de aprendizado e através de alguma plataforma eu poder entregar algo que eu fazia presencialmente. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando e modificando. Né? Então, como que eu vou poder entregar esse valor, essa proposta que eu me proponho a fazer dentro dessa minha cultura organizacional, a partir de alguma coisa que até então eu não dispunha, que são plataformas tecnológicas para que a gente possa chegar e entender de que maneira que eu vou poder mostrar e poder resolver o problema desse cliente. No início dessa pandemia, eu tive que comprar uma pilha, essas pilhas que, tipo moeda, ela custava no site que eu pesquisei R$11 e eu paguei R$14 pelo frete. Né? Então, mas me entregou em um dia. Então, veja, eu precisava daquele produto, eu não tinha como sair de casa porque eu não fazia ideia onde que eu ia achar, né? Então, de que maneira que eu ia encontrar isso daí, e passo então a fazer uso de um suporte que até então a gente não dispunha, jamais eu compraria uma pilha por um sistema para chegar um envelopinho pequeno na minha casa, mas eu precisava daquilo ali e foi a maneira como eu encontrei. Então, esse nosso futuro próximo que nós estamos vivendo, ele está sendo totalmente alterado por um sentido de uma humanidade ampliada. Então, competências como empatia, criatividade e coragem têm sido esses nossos diferenciais. Nunca eu vi falar tanto da palavra empatia, né? De que maneira que eu consigo chegar ao outro, me colocar no lugar do outro e poder resolver de alguma maneira esse problema que ele dispõe. Então, a gente tem visto muitas situações, né, de poder, inclusive, nos solidarizar com alguns profissionais que até então eles ficavam no anonimato, como alguém que carrega uma maca dentro de uma ambulância, ou motorista da ambulância, ou o próprio sistema de enfermagens, ou atendimentos de emergências, ou a diferença entre um profissional que está numa UTI ou que está num atendimento de quarto. Então, passamos a conviver com outras situações que até então eram totalmente desconhecidas para a gente. Né? E se valorizar pequenas ações. Então, de que maneira eu consigo, às vezes, atender esse meu cliente por um pequeno gesto de se disponibilizar a resolver. Né? Eu convivi com uma situação de uma pessoa muito próxima de mim que esse final de semana precisava comprar uma pizza e a primeira entrega por um sistema de aplicativo não chegou, simplesmente fez que entregou, mas não entregou. Então, teve todo um processo de estorno. Ela liga para o restaurante não consegue entregar. No final, fala que o pneu da moto do motoqueiro pifou. Ora, gente, isso não é problema daquele que está pedindo aquele seu serviço. Ele está pagando e está pagando caro por isso, porque todos esses serviços foram amplamente encarecidos nesse momento que a gente está passando. A pessoa do outro lado quer simplesmente ter um problema resolvido. Então, como que é a cultura organizacional que eu tenho para que eu possa entender que quando alguém me faz um pedido, ela quer somente ter o seu problema resolvido. Então, quando eu me solidarizo a poder atender, a poder entender e compreender aquilo que o outro está me pedindo, ele simplesmente quer resolver o seu problema. E aí que vem a nossa primeira questão.
Como que eu tenho uma cultura hoje dentro dessa organização voltada e pautada para poder resolver o problema daquele que me pede uma dada situação, né? De que ele está ali angustiado e só precisa ter aquele assunto resolvido. Né? Então, para isso, nós temos que mudar o nosso contexto dentro das organizações para passar a termos times multidisciplinares trabalhando de forma coordenada, sem um posicionamento de quem é melhor ou pior, mas entendendo que é nesse novo arranjo organizacional, com profissionais, tanto generalistas quanto especialistas, voltados para resolver aquela questão. E com feedbacks muito imediatos. Né? Então, quase que passamos a ter avaliação em tempo real. Né? Então, de que maneira eu consigo resolver essa questão e trazer esse posicionamento para que, quando acontecer qualquer tipo de não atendimento à necessidade desse meu cliente, nós possamos rapidamente ver o arranjo organizacional que está sendo feito e conseguir alterar esse contexto. Passamos, então, a entender que essas mudanças são orientadas pelo valor, né? Não mais somente por uma entrega simples, mas o valor que eu passo a ter com essas decisões que são hoje validadas, então, em tempo real e uma melhoria, não tanto querer ser algo disruptivo. Nós não estamos em momento de nada muito disruptivo. Nós passamos a ter muito mais uma necessidade de melhorias incrementais, de validação pelo próprio cliente e quase que em tempo real. Então, se eu demando um problema, que eu estou precisando de um alimento, no Dia das Mães, o processo de entrega de alimentação aqui em São Paulo, de qualquer restaurante, passava das 3 horas de espera. E isso que, no meu caso, eu passei por isso, eu fiz uma consulta no dia anterior, perguntei o que deveria ser feito, afinal, né, era Dia das Mães, a gente queria um alimento mais elaborado, com direito a tudo isso que a gente se faz por merecer, e ainda assim, quase que foi um processo de desistência total. Olha, esquece tudo aí, vamos fazer o nosso ovo frito aqui, a nossa omelete, e está de muito bom tamanho. Né? Por quê? Porque não houve um preparo, uma mudança da organização para entender que, mesmo que eu não tenha mais um salão, os restaurantes estão sobrecarregados de alguma maneira. Né? Afinal de contas, é um processo de eu poder resolver o problema de alguém que já tem que trabalhar o dia inteiro dentro de casa e talvez pegar um alimento pronto possa ajudar. Mas o que nós temos visto é que isso não foi alterado. Né? E como isso, os supermercados igualmente. Né? Qualquer grande supermercado hoje, uma entrega de um delivery passa a ser quase 7 dias. Ora, isso fica totalmente inviável. Né? O que se faz então? Acaba se paramentando, botando máscara, luva e proteção e se sai de casa para poder resolver uma necessidade básica. Então, tudo que se quer é poder atender. E como que eu, que trabalho com outros produtos, com outros serviços e com outros tipos de atendimento, estou me preparando? Imaginar que se nós não vamos ter aí shopping centers abertos ou lojas de vestuário ou até de outros produtos, como que eu posso criar hoje essa nova versão de que as pessoas estão dentro de casa e eu vou precisar provê-las de serviços que até então não estavam sendo considerados. Né? Então, para isso, a gente tem que imaginar que sempre a inovação é causar esse impacto positivo na vida das pessoas. Né? Então, muito se falou de inovação, que eu tenho que gerar uma patente, que eu tenho que fazer uma coisa absurda, e hoje a gente considera que eu estou inovando num serviço na medida que, pela minha entrega, eu causo um impacto positivo na vida dessas pessoas. Né? Então, muito mais do que criar grandes decisões ou algo mirabolante, se eu trabalho com uma cultura voltada para a inovação, focada em resolver um problema desse meu cliente, eu passo, então, a ter decisões e ciclos de aprendizagens muito mais ágeis, né, para administrar essas incertezas nesse ambiente altamente complexo que nós estamos vivendo. Então, qual é a capacidade que nós temos de aprender e reaprender a todo instante? Então, a gente começa a imaginar e a pensar como que isso pode nos afetar de alguma maneira, né? De que ponto eu consigo trazer essa condição para poder interagir, criar canais de comunicação mais ágeis, né? Poder entender. Então, gente, quando você começa a ver todos esses exemplos que eu trouxe a vocês aqui, e se vai buscar nas redes sociais, tem um monte de gente reclamando. Qual é a grande dificuldade hoje? É que todo esse serviço
de atendimento ao cliente foi robotizado, era previsível isso daí, e hoje as pessoas precisam ter uma resposta. Elas simplesmente querem ter alguém que possa atender a demanda. Então, ora, no momento que nós já estamos todos confinados dentro de casa, eu dependo de um serviço online, a minha cultura é do delivery, que agora vai ser a nossa grande meta, tudo será em delivery. Eu colocar todo um atendimento robotizado pode resolver o meu problema, mas com certeza só angustia o seu cliente do outro lado. Então, que cultura eu posso criar? De que maneira eu consigo entender que alguns sistemas não dá mais para colocar robô, gente? Eu preciso falar com alguém. O outro lado está angustiado, né? Tá desesperado em alguns momentos, ele precisa de uma voz. Então, nós vamos ter que rever esses tipos de serviço que até então resolviam, mas hoje eu não consigo entrar em nenhum site e ter pelo menos um telefone de contato, pelo amor de Deus, um desespero, onde é que eu me acho? Então, é um aspecto que nós vamos ter que rever essa cultura desse atendimento, isso que foi tão digital, tão fácil e tão, enfim, tão óbvio até então, né? Se preparou para isso. A gente, quando falava do futuro do trabalho, sempre se disse, se o seu serviço pode ser substituído por um robô, ele assim será. Eu mesmo falei isso várias vezes. Mas agora a gente começa a ver, gente, tem coisas das quais, em momentos de isolamento social, ele não tem mais condições de ser atendido, né? Então, como que eu busco isso dentro dessa organização? Como que a gente vai trazer isso, implicando inclusive em aumento de custos, né? Mas, por outro lado, eu consigo resolver o problema desse meu cliente. Então, essa grande transformação afeta as pessoas, o seu conhecimento e as habilidades, essa forma que a gente vinha trabalhando até então e até a sua forma de articular, né? Então, vai ser necessário entender esse cliente, esse novo consumidor, evoluir e tornar as questões mais colaborativas. Então, eu preciso entender que aquilo que nós passávamos numa vertente presencial, ela se altera totalmente num contexto que nós já estamos prevendo que vai acontecer pelo menos até dezembro. Mesmo que aconteça essa abertura gradual e que se vai trabalhar nisso, nós precisamos nos reinventar e reconsiderar esse consumidor que talvez não queira sair de casa. Ele pode dizer assim, não, eu gostei, eu quero ficar seguro, eu não tenho necessidade de sair de casa, me adaptei a essa condição, mas eu preciso de melhores serviços para que eu possa ter um respaldo disso daí. Aí eu pergunto, como é que está a sua organização, como é que está o serviço que você entrega, de que maneira que você consegue ver isso nesse estabelecimento que hoje você está fazendo alguma questão. Então, olha, eu tenho observado aqui na minha vizinhança, poucas vezes sair de casa, eu realmente só saio quando um caso extremo, para poder buscar o alimento que eu preciso. E eu passei na frente de uma padaria, eu inclusive fotografei essa semana, da qual ele mudou todo o serviço para atendimento por WhatsApp. Então, ele já criou um sistema automático que pode... E é uma padaria, pessoal, de uma porta. Ele vende pães especiais, italianos, mas ele se reformulou, ele já deixou na própria porta um bilhete onde você pode colocar um QR Code e já fotografar e já cai na página que ele tem, e criou um serviço de delivery muito fácil e muito acessível para quem precisa daquele processo. Conclusão, ele está lá com os 3 funcionários trabalhando em tempo integral, talvez até trabalhando mais, porque quando eu me diferencio frente ao que os outros estão fazendo, eu passo a ter demanda, eu passo a ser escolhido. Então, esse é um ponto que a gente tem que questionar e perguntar. De que maneira eu consigo observar hoje essa entrega que eu faço dentro desse negócio que eu tenho, numa maneira de poder me reprogramar e repensar aquilo que eu posso me adaptar a esse novo contexto, gastando zero. Gastando zero. O que ele fez? Imprimiu uma folha, criou um QR Code que eu baixo um aplicativo dentro do Google, que não gasto nada para isso, direciono a uma página minha que pode ser do próprio Instagram, não estou gastando nada, e consigo ali publicar fotos e entender, e as pessoas mandarem por mensagem privada aquilo que elas precisam, e eu faço a entrega. O que eu estou resolvendo? Eu estou resolvendo o problema de que não quer sair de casa. Então, como que eu busco mudar uma cultura, me adaptar a um novo contexto, talvez me
endereçar para outras situações das quais até então eu não vinha fazendo, né? Olha, fazer lives, estar aqui com vocês hoje no Facebook, nós que fazemos isso não é uma coisa fácil também. O tempo todo eu imagino que eu já transitei mais ou menos por umas 10 a 15 plataformas só de streaming, né? Em questão de 60 dias. O tempo todo nós estamos nos reinventando, entendendo e fazendo aquilo que precisa ser feito. Não é porque essa chave da sobrevivência de qualquer negócio é entender essa nova jornada desse novo consumidor, dos seus colaboradores e, principalmente, compreender que isso passa por um processo digital agora. Então, de que maneira que eu trago isso? E não tem outra forma. A gente vai com frio na barriga mesmo, dá tremedeira, treina muito antes de entrar ao vivo. Né? Essa questão não é espontânea, vamos abrir agora. Não, isso tem muito preparo, tem muito texto, tem muito estudo para que a gente possa chegar e estar conversando com vocês agora e mostrando toda a nossa vulnerabilidade, porque pode cair a internet, pode apagar a energia aqui do meu prédio sem avisar, por qualquer motivo posso apertar em um botão aqui que não dê certo e eu não consegui conversar com vocês. Então, é nesse momento que a gente está passando, é frio na barriga, é frio na espinha, é muita parceria, né? É muita colaboração, é muito aquilo que a gente vai buscando para poder entender que nós é que entendemos de pessoas, né? Pessoas entendem de pessoas, né? Então, inovar requer olhar para fora dessa nossa organização, da nossa empresa, do nosso negócio, perceber as dores desses nossos clientes, dos nossos usuários, verificar o que eu tenho hoje disponível, se eu fosse buscar no meu modelo de negócio, né? Quais são os recursos chaves que eu disponho para poder ajudar esse cliente, para poder mostrar a ele que realmente eu tenho uma habilidade que eu consigo ampliar e desenvolver, para poder trazer essa possibilidade de inovar na minha entrega, na minha proposta de valor, ou compreender, né, que essa inovação ela passa por alguns tipos de parâmetro também. Eu nem sempre preciso trazer uma questão que seja uma inovação radical, disruptiva, que eu vou mudar a forma de fazer. Não, já comentei aqui, hoje passa muito mais por um processo de entender que eu posso trazer pequenas inovações que sejam incrementais, eu posso mudar, eventualmente, o meu próprio modelo de negócio, já num parâmetro de uma inovação mais elaborada. Então, aquilo que eu fazia presencialmente, eu passo a transitar de uma forma online, eu posso entregar isso de uma outra maneira, eu posso prover, se eu sou um coach, posso começar a prover mentorias de forma online, não deixar de atender. Terapeutas têm feito isso, fisioterapeutas têm dado orientações à distância, aulas de ginástica, aula de yoga, aula de meditação. Quantas questões nós vimos romper barreira nesses últimos 60 dias. Mas agora a questão é a seguinte, ok, eu vou ter ainda mais 60 dias pela frente, provavelmente. Mesmo que venha abrir o comércio, e isso vai acontecer em dado momento, nós estamos vendo pelos países que começaram essa pandemia à frente de nós, que isso não tem sido amplo, geral e restrito. Então, dessa condição, que esse processo vai abrir gradualmente, que nós não vamos estar todos juntos e aglomerados no mesmo ponto. O que eu preciso alterar nessa cultura da minha organização para compreender que esse meu cliente hoje quer um atendimento dentro de casa, personalizado e de outra maneira. Então, como que eu vou imaginar esse futuro que vai ser pautado por novas mentalidades, né? Com um horizonte até otimista pela frente, porque o que tem se visto tanto pode ser um lado mais negativista, mas eu tenho escutado muito um otimismo, onde nós vamos reduzir consumo, onde nós vamos reduzir o uso exacerbado dos recursos do nosso planeta, onde vai se reduzir os meios de transporte e até o número de carros na rua. Então, pessoas movidas por causas, né? Nós vimos tantas ações, tantas vaquinhas virtuais, tantos grupos ajudando a outras pessoas, né? Então, novos projetos para poder sermos esses agentes de transformação nesse momento que nós estamos passando, né? Então, de que maneira que isso pode chegar para nós e como que a gente pode, então, nos colocarmos no lugar desse novo cliente, imaginando o que ele precisa, né? De que maneira ele quer receber isso, e podemos, então, verificar que ele pode ter
que hoje ele traz várias formas de demonstrar, né? Se a gente for imaginar isso, como que eu consigo identificar esse uso extremo de recursos, como que ele vem se manifestando nas redes sociais, que hoje é um grande canal de pesquisa, como que eu posso conversar com ele e encaminhar uma enquete, uma pesquisa, né? Tem tantos formulários hoje aí disponíveis que eu posso fazer questionamentos a ele, saber aquilo que ele está precisando de maior monta, de maior relevância, ver como é que ele está trazendo os improvisos, de que maneira ele está usando a sua própria criatividade para resolver essas questões. Para isso, eu preciso ter um olhar atento, né? Para isso, não tem outra forma de eu conseguir resolver se eu não me colocar em momentos de espera, de atenção e de diligência. Então, eu preciso hoje, porque eu não tenho nem mais contato físico com essa pessoa, de alguma maneira compreender que o meu momento é de diligência, né? Saber que para cada problema existe sempre uma solução, né? Preferencialmente simples, né? Tem um ditado que fala que problemas complexos requerem soluções simples. Então, quando a gente se viu num grande problema, vai todo mundo ficar dentro de casa, aquilo que foi o mais simples é que tem nos ajudado a resolver. Quanto mais nós simplificarmos os processos para podermos ter esses problemas que até então nos pareciam tão grandes, melhor será a solução, né? Porque a gente está passando por um momento muito significativo, e eu sou da turma dos otimistas, onde a gente vai ver uma grande mudança dentro das organizações. Primeiro, o formato de trabalho, né? Nós já estamos vendo Google e Facebook já determinaram que até 2021 todo mundo fica trabalhando de casa. Então, eu posso hoje ficar na minha residência e não precisar trazer. Outras empresas de telefonia também já tive conhecimento que estão mudando o processo. As pessoas podem agora, já em questão de turno, verificar quem quer ir para o trabalho, porque tem gente que precisa, são mais sinestésicos, precisam do contato, da conversa, de ter com quem almoçar, já não aguento mais ficar dentro de casa. Tem muita gente que está passando por isso. Outros não. Outros estão com filhos pequenos, estão gostando da situação, que bom, estou conseguindo me organizar, melhor será a hora que eu puder, ainda assim, talvez levar o meu filho para a escola, mas eu poder buscá-lo com mais calma, fazer as tarefas de casa e a gente poder se organizar. Então, a gente passa por algumas situações onde essa visão organizacional também vai ser alterada. Nós vamos passar a ter contingente de pessoas em situações distintas. Nós vamos passar a ter grupamentos e mudar essa condição dentro daquilo que a gente até então imaginava para poder criar novos processos de inovação fundamentais hoje para o nosso negócio. Então, essa inovação passa, primeiro, por parcerias. Então, eu preciso estabelecer parcerias profícuas e com bom resultado, não só com esse meu cliente, mas também com esses meus fornecedores. Então, de que maneira que a gente traz isso para uma conversa ampla, aberta, promovendo aquilo que a gente chama de engajamento. Nós trazemos uma visão de transparência, né? Não temos mais a questão do segredo, dos grandes sigilos, mas a gente vai promover esse engajamento a partir de um ambiente colaborativo, né? Não mais de competição. Então, quando está se vendo, a figura da competição já vinha caindo ao longo de um período, principalmente quando a gente começou a trabalhar com a visão do design dentro das organizações, né? O design não no seu contexto gráfico ou da beleza, mas no design enquanto um processo, e a gente aí trabalha com design de serviço, com design thinking, e tanto isso tem ampliado dentro das empresas. Quando se traz essa visão para dentro dos negócios, o processo colaborativo é fundamental, né? Então, eu não tenho competições mais entre times, ou quem é o melhor, mas eu passo a entender que esse engajamento me traz um comprometimento e estabeleço ambientes de extrema confiança. Porque se a gente não estabelecer confiança nesse momento, não vai ser possível trabalhar. Então, como que eu vou compactuar com esse meu cliente, como que eu vou trazer esse meu novo consumidor, o engajamento dele, trazendo a sua colaboração de feedback, para que eu possa, a partir disso, gerar um ambiente de extrema confiança. Então, gente, isso para mim, que já sou de uma longa data, né? Já sou do outro século, mas que vem me reciclando constantemente,
para mim isso soa como música, porque a gente passou por questões de muito acirramento. Nós ainda vemos isso acontecer, né? Em várias esferas aí, principalmente no campo político, que não é a nossa esfera hoje, mas de acirramento. Quando o momento é, gente, vamos olhar para frente, vamos ver como que a gente pode resolver esse problema em conjunto, mostrar a sua vulnerabilidade. Eu não sei como resolver, o que você me sugere? De que maneira você vê que isso aí pode ser feito? Trazer os outros, né? Gerar novas métricas para trazer os outros para essa colaboração. Eu dizer, gente, eu demonstrar, olha, não sei mais o que fazer. O que é que você sugere para isso daí? Então, com isso, eu trago essa possibilidade de poder ampliar e receber, talvez, insights e sugestões que até então eu não estaria prevendo, não saberia como fazer. Então, de que maneira que eu consigo promover isso daí e trazer, né, com essas sugestões que virão, formas de adaptar os meus produtos ou serviços que eu estou entregando, o meu próprio time, né, nós vamos ter muitas variações e muitas mudanças nas habilidades e competências de cada um, porque a gente vai ver que até então aquilo que se fazia já não requer mais aquela determinada expertise, mas eu estou precisando de outro, né, e trazer, no fundo, maior funcionalidade para o nosso negócio. Promover entregas que sejam assertivas, que tragam melhores considerações para que a gente possa resolver o problema daquele que nos pede. Tudo que eu, enquanto cliente, enquanto consumidor, quero ter o meu problema resolvido. Se eu quero pedir uma pizza num sábado à noite, eu estou com desejo de comer a pizza. Se você disponibiliza esse serviço, tem que entregar. Ou então saia de cena. Foi aquilo que eu comentava, inclusive fiz alguns posts mostrando, ora, se é previsível que no Dia das Mães, por um padrão brasileiro, todo mundo compre uma comida num restaurante ou ia para um salão aberto, imagine como que isso seria num processo de uma pandemia onde está todo mundo dentro de casa. Ora, se você identifica que não tem condições de atender, saia desse aplicativo nesse momento. Ou diga, fechamos os atendimentos, não tenho condições de atender a mais porque a nossa capacidade ultrapassou. Trazer clareza, dar tranquilidade é tudo que o seu cliente quer. Então, mostrar olha, pessoal, passou, foi além, não consigo resolver. Beleza, eu vou procurar por outro. Mas não me deixe esperando 3 horas para depois falar que não pode entregar. Não prometa uma coisa e que depois não vai ter condições. Por quê? Porque você gerou uma expectativa naquela pessoa, ela tirou de alguma maneira aquilo da sua lista, ela procura resolver, isso já está resolvido, já encaminhei, mas não está, não foi resolvido. Pelo contrário, acelerou, porque depois de 3 horas, daí mesmo que eu não consigo mais procurar alguém que me resolva. Eu não posso esperar um produto que está sendo me dito que vai ser entregue em 5 dias, eu me programo para estar em 5 dias e aquilo depois de um aviso que vai dizer que vai chegar em 30 dias. Então, de que maneira eu preciso gerar um movimento para fugir dessa paralisação, né? Dessa parálise que a gente comenta, porque no final eu já não sei mais o que fazer, né? Então eu preciso, nesse momento, olhar para o meu modelo de negócio e rever todos os recursos-chave que eu tenho. O que eu tenho hoje de habilidades que até então eu não estava utilizando, mas que eu posso transformar em algo útil para poder resolver o problema desse cliente ou talvez de novos clientes. Então, na medida em que eu consigo trazer, né, a análise daquilo que eu hoje tenho, imagina que eu tenho hoje uma boa cozinha industrial e que eu consiga, com isso, oferecer alimentação para outras vertentes, né? Outros serviços que até então não estavam disponíveis. Isso é um recurso que você tem disponível. Como que eu posso agregar, talvez, outros cozinheiros e poder fazer outras entregas? Somente um exemplo aqui. Mas quando eu defino no meu modelo de negócio, da qual eu tenho uma proposta de valor hoje, mas eu tenho um campo muito específico, que são esses recursos fundamentais que você dispõe, pare e pense. O que eu tenho hoje como habilidade que eu posso fazer uma mudança na forma como eu entregava e poder resolver o problema de alguém? Ora, numa situação normal, eu estaria hoje provavelmente em um auditório, junto com a Sodexo, fazendo uma palestra num auditório. A situação mudou. Teve várias empresas que até então nós tínhamos encontros e meetings que não eram online e que nós fizemos mudança para ser online.
testando novas ferramentas, novas formas de streaming, como que a gente vai chegar até vocês que hoje estão nos escutando, né? Então, para isso, o que é que se fez? Olha, eu tenho habilidade de ter uma boa internet, foi a primeira condição que eu fiz aqui, né? Quando começou a pandemia, eu falei com a minha operadora, eu disse, eu quero o melhor sinal de internet possível. Eles fizeram um upgrade no meu modelo e nem me cobraram a mais. Eu disse, olha, hoje eu preciso de ter 2 computadores, meus recursos chaves hoje é meu computador, meu acesso à internet e a capacidade que eu tenho de poder organizar um discurso, um storytelling para conversar com quem me pede hoje essa conversa, esse bate-papo, essa troca de ideia. Era a forma que eu estava acostumada a fazer? Não era, né? Então, enquanto professora de alguns cursos de MBA que eu dou aula, nós tivemos que reprogramar todo o nosso conteúdo. Aquilo que falávamos presencialmente aumenta exponencialmente quando a gente passa para o online. Vocês não sabem a dificuldade que é o manejo de um time que está de um outro lado, o retorno das pessoas. Eu não tenho esse feedback que o presencial nos traz, né? A gente não tem essa condição. Mas nós precisamos sim parar, olhar quais são esses recursos que nós temos hoje, das quais eles têm capacidade de mudança, de ampliação, e que eu posso, com isso, fazer uma nova entrega e mostrar uma nova forma hoje de alterar trazer uma nova inovação para o meu negócio, né? Fazer uma inovação nesse negócio, trazendo principalmente o envolvimento dos meus colaboradores na busca dessas soluções criativas. Não façam sozinho, conversem, trocam ideias, joguem isso em grupos de debate, promovam um canal no WhatsApp onde as pessoas possam conversar. Quanto mais, né, pelo menos um grupo de 6 a 14 pessoas gerando essas ideias, com certeza a gente vai conseguir ampliar essa possibilidade de entrega e modificar aquilo que a gente vai trazendo, explorando aí novas alternativas e possibilidades. Quando eu saio dessa minha zona de conforto e passo a entender numa questão assim de uma análise, né, de um tripé, né, qual é esse meu propósito? Então, o que é que esses meus clientes querem? Qual é a promessa de entrega? Então, o que é que eu faço ou digo que eu farei? E depois qual é esse meu desempenho. Então, quando eu tenho essa análise nesses 3 tripés, eu consigo imaginar e idealizar a melhor forma de serviço que eu posso entregar a eles. Então, a gente traz essa análise e passa a compreender qual é o propósito, então, por que motivo eu existo, o que é que esse cliente quer de mim, né? O que é que eu preciso me alterar analisando esses meus recursos, o que é que eu posso dizer que eu entregarei, e aí como promessa eu preciso entregar, e qual será esse desempenho, que é a avaliação que ele me dará. Então, ora, se eu me ofereço, vou de novo trazer o modelo da pizza porque foi traumático. Se eu tenho um estabelecimento que está aberto dentro de um aplicativo que pede comida, eu me predisponho a entregar um alimento, eu tenho que entregar esse alimento. O propósito, meu cliente quer o alimento. A promessa, eu estou dentro desse aplicativo dizendo que eu vou fazer. E o desempenho é efetivamente aquele produto chegar em condições de consumo para aquela pessoa que pediu. Então, se eu não tenho esse tripé bem dimensionado, eu posso entrar num processo de julgamento e até de rechaço. Olha, vou ser criticado, isso aí não está adiantando, né, e eu não vou querer mais. Então, a gente está vivendo esse momento onde essa situação toda está sendo muito mais rápido do que aquilo que a gente consegue atender ou demandar. Então, isso está criando um ambiente super propício para surgir essa nova era de lideranças, né? Novas empresas com novos propósitos, gerado pelo mantra adapte-se ou morra. Então, se eu não me adaptar a essa nova condição, eu vou desaparecer. Puxa, mas é tão traumático assim? É mais ou menos isso. A gente vai realmente passar, ou eu me adapto, ou eu vou entender aquilo que eu preciso me modificar e aprender aquilo que eu preciso, ou eu vou morrer. Então, nós comentamos sempre que inovar é ter essa ousadia e a competência para transformar tudo que a gente fez até então em algo obsoleto e ultrapassado. É a capacidade de eu me autodestruir, me auto-hackear. Então, de que momento eu paro e vejo aquilo que eu fazia não faz mais sentido, a maneira como eu entregava hoje se quer de outra forma e eu preciso me modificar. Então, porque a inovação é uma mudança inevitável. Então, a gente sempre fala que a inovação é essencial porque a mudança é inevitável. Nós vamos
precisar entender e compreender que ou nós modificamos, ajustamos a forma como nós entregamos valor ao nosso cliente, captamos a resposta dele, é fundamental que ele tenha um espaço para poder falar. Então, se hoje você tem tudo absurdamente robotizado, reveja esse conceito, abra um canal pessoa para pessoa. Nós precisamos, às vezes, ter com quem conversar, nós precisamos de pessoas, para poder entender a dor que está se passando e buscar uma assertividade na sua resposta. Então, com isso, eu termino aqui a minha fala. A Patrícia está monitorando e eu vou monitorar aqui pelo meu celular se a gente tem alguma pergunta que tenha que ser feita, e fico aberto para que a gente possa conversar e trocar algumas ideias, assim, para... Enfim, se alguém tem alguma pergunta aqui, eu vou dar uma olhada aqui no nosso chat. Se alguém quiser, tem um chat aqui do lado, né? Pode escrever. Bom, lembrando que a gente está conversando aqui sobre hoje como mudar essa cultura da inovação, né? Se alguém tem alguma questão aqui de produto, olha, a Patrícia está... Eu vou parar para ler aqui a pergunta de vocês. Em restaurante industrial, como será a adaptação após a pandemia? Bom, nós vamos ter dois momentos, imagino, né? Que primeiro é da própria produção do alimento, que isso aí vai ter que obedecer todas as questões da higiene das organizações mundiais de saúde, que está sendo observado, e o que está se vendo já, né, em outros países, é observar os distanciamentos. Então, talvez os horários tenham que ser ampliados, se eu estou num restaurante dentro de uma fábrica, né, mantendo o distanciamento de 1 metro para cada pessoa. Então, isso aí já vi propaganda, inclusive, de shoppings aqui no Brasil, que estão, não sei se a cidade que eles estão, porque eu estou em São Paulo, está tudo fechado, mas tem shoppings já dizendo que as praças de alimentação estão sendo alteradas, né? Então, onde está se colocando, inclusive, já na Coreia, ou Singapura, no próprio Japão, está se vendo divisórias de acrílico entre as pessoas. Vai ser isso, nós vamos entrar de máscara, vamos nos sentar com 1 metro de distância, tirar a máscara somente para alimentação e vamos ter que nos conviver com essa questão. Então, isso passa a ter ampliação do horário com atendimento de menos pessoas, né? Então, isso é um ponto que vai onerar, né? De alguma maneira, isso vai onerar a nossa entrega. Isso é um outro processo que, dentro do modelo de negócio, deverá ser revisto, né? Aí a Janaína Mendonça pergunta, interessante esse conceito de resolver o problema do cliente, está relacionado ao job to be done? Exatamente isso. Eu não falei aqui de job to be done, é um conceito que fala qual é o serviço a ser realizado, né? O Tom Urich trouxe a primeira vez, depois o Alex Osterwalder traz no livro dele sobre proposta de valor, mas é exatamente isso, qual é o serviço que meu cliente quer? Então, qual é o serviço que eu tenho que fazer? Nada mais simples, gente. A gente às vezes fica inventando conceitos, distanciamentos e tudo que meu cliente quer. Gente, vou trazer de novo o exemplo da pizza. Ele só quer ter uma pizza quentinha em casa, só isso. Ele quer ter a pilha. E aí eu digo, minha pilha foi bem sucedida, paguei R$11, 14 de frete, mas eu tive a pilha na minha casa. Então, qual era o serviço que eu queria? Ter uma pilha, modelo moeda em casa, e foi resolvido. É bem isso daí, é exatamente isso que se fala do The Job to be Done. Isso tem muitos artigos na internet. Eu recomendo seguir o próprio Tom Ulvik, que compartilha muito conhecimento, tem e-books sobre esse assunto, e eu também tenho no meu próprio site alguns artigos que eu abordo esse conceito, e tem inclusive ali um mapa da proposta de valor, né, colocado pelo Osterwalder, onde de um lado eu trabalho qual é o serviço a ser feito e o outro como é que eu posso entregar. Então, quem quiser, mariaaugusta.com.br, tem uma aba ali, materiais, gente, onde vocês vão encontrar todos esses canvas, vários e-books, e vocês podem, se quiser, podem me mandar e-mail ali, que eu também respondo. A Regina fala isso. O que você diria para uma empresa do segmento industrial B2B? Eu precisaria saber aqui, Regina, qual é o produto que vocês vendem. A gente está vendo muito um crescimento, e tem inclusive hoje um artigo do MIT falando do business to consumer, que é o B2C, né, onde vai entrar muita possibilidade de começar a vender direto. Então, a gente está vendo a possibilidade dessas próprias fábricas começarem a criar... Eu realmente não sei o teu segmento de o que vocês entregam, se você puder colocar, me ajudaria na resposta.
para poder entender que sim, terá muitas questões que nós vamos começar a vender direto, né? Porque precisamos ampliar a possibilidade de chegar até isso daí. Conforme o produto, ele vai ficar realmente pode até ser inviabilizado, mas eu acredito que não, né? Que não vai ser, que daí depende da capacidade de adaptação nesse contexto e nessa situação. Bom, se tiver mais alguma pergunta que vocês queiram fazer, trazer essa questão, pelo que a Patrícia está colocando, é isso aqui que nós temos. Eu super agradeço, então, a possibilidade que a Sodexo me passou de fazer essa conversa aqui com vocês hoje. Eu tenho um canal no YouTube como Maria Augusta Orfino e também estou sempre no Instagram compartilhando essas informações. Eu também sempre me coloco à disposição se vocês quiserem mandar um e-mail, aí tem no meu site o contato, porque eu acho que nessas horas a gente precisa conversar com pessoas, né? E eu tenho me colocado muito à disposição, eventualmente até para fazer conversas assim, porque eu vejo que nós precisamos nos dar apoio mutuamente e de saber que temos uma humanidade ampliada por trás, né? Que todo esse contexto aí nos traz essa amplitude dessa humanidade. Então, com isso eu vou perguntar aqui a Patrícia se nós... ela está falando que são equipamentos industriais, cabines de pintura. Bom, uau, eu teria que dar uma estudada nisso daí, Regina, mas eu te respondo depois, pode ter certeza que eu vou dar uma analisada nessa questão. Eu sempre digo nada como uma noite entre 2 dias, eu vou averiguar um pouco mais esse segmento para ver se tem já algum estudo que fala disso daí. Hoje eu não saberia te informar, mas eu acredito que nós vamos ter realmente transformações significativas para poder ajustar todo esse contexto que a gente vem falando. Nós também informamos que essa live vai ficar gravada, fica à disposição de vocês, além da gravação, que fica aí nas redes para quem quiser escutar depois. Eu também fico à disposição de vocês, sempre me colocando aqui um lado humano e de dedicação, né? Da gente poder trazer um novo contexto, um contexto de otimismo, das quais a gente está observando a possibilidade de nos tornarmos mais introspectivo, de um compromisso maior com esse planeta, de não termos um consumo pelo consumo somente, mas de ampliarmos a nossa capacidade de gerar empatia e nos colocarmos a serviço do outro, né? Então esse tem sido um papel muito claro que eu tenho feito. Como que eu posso hoje ajudar aquele que não tem o mesmo privilégio, né? Os mesmos benefícios que nós estamos tendo. Então, com isso eu me despeço, vou encerrar aqui o nosso vídeo, que fica gravado, fiquem em contato, fiquem em casa, protejam-se, principalmente, abram-se a novas possibilidades. O mundo é de uma grande transformação e aquele que estiver aberto a quebrar preconceitos e paradigmas vai conseguir se descobrir. Talvez é o momento de você tirar seu projeto da gaveta e poder se reinventar nesse novo formato. Então, a todos a minha gratidão, fiquem bem. Patrícia, gratidão à Sodexo, que nos dá essa oportunidade de a gente passar uma mensagem de otimismo e de esperança. Um abraço a todos.